Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o seu AB1 dessa terça-feira, hoje dia 5 de maio. Vamos juntos às informações então. Nessa edição, pessoal, a gente vai trazer todos os detalhes do laudo da Polícia Rodoviária Federal sobre aquele acidente que aconteceu em Saloá em outubro do ano passado. Você lembra? As vítimas estavam em um ônibus na BR-423 quando o veículo tombou em um trecho conhecido como Serra dos Ventos. Olha aí as imagens. Foi um acidente muito grave que deixou 17 pessoas mortas e várias pessoas feridas. A gente vai falar sobre esse laudo daqui a pouco. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes, Gessé Acioli e Joel Almeida. Fábio vai trazer informações sobre um novo alerta de chuvas aqui para o estado emitido pelo IMET. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1. A gente tem informações sim sobre chuvas, previsão de chuvas aqui para o interior de Pernambuco. Mais de 80 municípios foram notificados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e esse alerta ele é classificado como perigo potencial e tem validade até a próxima quinta-feira. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre esse assunto e também outras reportagens que são destaque aqui no G1, Almir. Muito bem, Fábio. Gessé vai atualizar a situação em Passira, aqui no Agreste. O município decretou situação de emergência após as chuvas registradas recentemente aqui no estado. Um bom dia para você, Gessé. Bom dia, Almir. Bom dia para quem está nos acompanhando. Pois é, nós estamos em Passira acompanhando a situação por aqui, né? Já que envolve a situação de moradores, agricultores e tudo mais. A cidade registrou, inclusive, números superiores a 100 milímetros no último dia 1º de maio. E a gente vai trazer as informações detalhadas do que a gente ouviu por parte da gestão municipal, também dos agricultores, do pessoal que mora na cidade, para entender como é que está a situação por aqui, já que a cidade encontra-se em estado de emergência. E hoje também é dia de cobrança porque tem o Minha Comunidade. Aí nós vamos voltar ao São João da Escócia aqui em Caruaru. Pessoal, não faltam problemas por lá. Não é isso, Joel? Bom dia para você. É isso, Almir. Bom dia para você. Bom dia também para você que está junto da gente aqui no AB1. Olha, esses problemas se somam, é falta de saneamento, falta de calçamento, esgoto estourado escorrendo pela rua, lama e tudo isso interfere no dia a dia de quem mora aqui. Essa é a nossa terceira visita do Minha Comunidade, sempre cobrando melhorias aqui na Rua Brescia, São João da Escócia. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto aqui no AB1. Almir. Muito bem, Joel. Muito bem, turma. Estamos juntos nesse AB1. E nessa edição, a gente também vai falar sobre a violência contra a mulher. Nós vamos mostrar o resultado de um levantamento sobre os casos de feminicídio, hein? De acordo com essa pesquisa, no ano passado, Pernambuco foi o 5º estado do país com o maior número de vítimas. E 60% delas foram mortas por arma de fogo. A gente vai conferir os detalhes aqui no seu AB1. Aline Melo e Leonardo Costa também estão com a gente ao vivo. A Aline vai falar sobre uma grande oportunidade de acesso ao mercado de trabalho, hein? Vai acontecer mais uma edição da Feira da Empregabilidade aqui em Caruaru. Bom dia para você, Aline. É isso, Almir. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Essa feira acontece amanhã aqui no Grau Técnico, que fica no bairro Indianópolis. É aberto ao público, completamente gratuito e tem mais de 150 oportunidades disponíveis em diferentes empresas. Daqui a pouquinho a gente volta para explicar melhor como é que faz para participar e também todos os outros detalhes com relação a essa super oportunidade para quem está em busca de um emprego agora nesse ano, Almir. Perfeitamente, Aline. Leonardo vai trazer informações sobre um evento que promove a emissão gratuita de documentos, como certidões de nascimento e de casamento, por exemplo. Bom dia para você, Léo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Serão 3 dias de atendimento, mais de 1.500 serviços e atendimentos serão realizados nesses 3 dias. Hoje foi pela manhã, encerra 1 da tarde, mas tem mais 2 dias. Daqui a pouco eu volto com todas as informações, Almir. Combinadíssimo, valeu Leonardo, Aline. Vamos juntos nesse AB1 que tá, começando agora.
É isso, são 11 horas mais 53 minutos. Vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região, e pelo Globoplay também. Tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo de graça pela internet. Olha ele aí do lado. E vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante para a gente começar. Aparentemente, parcialmente nublado, né? A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim e que podem ocorrer chuvas rápidas agora à tarde. Nesse momento, a temperatura está marcando 27 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20 graus nessa terça-feira. E olha, pessoal, um laudo da Polícia Rodoviária Federal concluiu que o excesso de velocidade seria a causa principal do acidente que deixou 17 pessoas mortas no município de Saloá, aqui no Agreste, em outubro do ano passado. O laudo apontou que a causa determinante para o acidente acontecer foi a velocidade incompatível. O veículo trafegava a aproximadamente 90 km por hora em um trecho de descida íngreme, a Serra dos Ventos, onde a velocidade crítica de segurança para a curva é de no máximo 60 km por hora. Por causa da alta velocidade, o condutor perdeu o controle na curva, invadiu a pista contrária, colidiu com um talude, retornou à pista original, subiu em um maciço de terra e tombou. Ainda segundo o laudo, o motorista dirigiu por 4 horas e 25 minutos ininterruptos, descumprindo a pausa obrigatória de 30 minutos prevista em lei, o que pode ter gerado cansaço. O documento diz que, apesar da alegação de falta de freio, evidências de câmeras de segurança mostraram um sistema funcionando 2 km antes. A PRF também identificou ausência de sinalização de velocidade clara e ostensiva no trecho rural. A sinalização horizontal de 50 km por hora estava desgastada e de difícil visibilidade noturna. O laudo diz ainda que a maioria dos cintos estava embutida sob o estofamento, ou seja, grande parte dos passageiros não usava o equipamento. Com a conclusão do laudo pericial técnico administrativo da PRF, concluiu-se que 3 fatores preponderantes existiram para a ocorrência do sinistro. Foram eles: excesso de velocidade, a falta de cinto de segurança e o condutor não ter respeitado o limite de descanso obrigatório pela lei do descanso. O ônibus estava autorizado pela NTT para fretamento, mas o CRLV estava vencido no momento do acidente. O condutor possuía CNH e curso especializado válidos, além de exame toxicológico em dia. O ônibus estava regular, não havia qualquer tipo de falha mecânica no veículo e ele apresentava boas condições de trafegabilidade. A identificação do condutor para possíveis futuras responsabilizações será efetuada pela Polícia Civil. O acidente aconteceu no dia 17 de outubro do ano passado. O ônibus havia sido fretado por uma empresa de Brumado, na Bahia, e transportava passageiros que tinham ido fazer compras no Moda Center em Santa Cruz do Capibaribe. Na volta, o veículo saiu da pista quando passava pela BR-423, no trecho conhecido como Serra dos Ventos. Segundo a PRF, o ônibus entrou na contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. O motorista conseguiu retornar à pista, mas colidiu com um barranco de areia e o veículo tombou. Havia pelo menos 40 pessoas no ônibus, 17 morreram. Agora, 11 horas mais 56 minutos, o governo federal reconheceu a situação de emergência em 23 municípios que foram atingidos pelas fortes chuvas registradas no Grande Recife e na zona da Mata de Pernambuco no último fim de semana. Esse alerta, pessoal, também incluiu um município aqui do Agreste, Passira. Então é para lá que a gente vai ao vivo. O Gessé Ascioli está na cidade acompanhando toda essa situação. Gessé, uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, nós estamos aqui em Passira, que inclusive foi uma das cidades que mais registraram um grande volume de chuvas no estado de Pernambuco. A gente observou, como você bem trouxe, na região metropolitana do Recife, aquela zona mais litorânea. Mas falando sobre o interior do estado, Passira teve um grande volume nessas chuvas. Em média, os milímetros saíram da casa dos 110 até 122 milímetros. Até porque existem várias comunidades rurais que foram afetadas por conta dessas chuvas. No município, não houve grandes transtornos em relação a moradores que ficaram desabrigados. Algumas pessoas ficaram desalojadas em alguns momentos, mas puderam retornar às suas casas em algum momento depois que o volume dos rios baixaram. São vários riachos que cortam aqui
a região do município, também o rio Capibaribe muito próximo. Então, a gente observou ainda hoje, né, com imagens que a gente vai trazer ao longo da programação nos nossos telejornais, de que ainda há um grande volume nesses riachos e na questão rural há também alguns prejuízos em relação às estradas. Mas para o agricultor, em contrapartida, foi muito positivo. Nós conversamos com alguns produtores de milho, onde a cidade é uma das mais destacadas de Pernambuco, e aí a gente teve bons resultados, né? Porque o milho se adaptou bem à água, apesar de que algumas lavouras, né, alguns plantios tiveram aí alagamentos por conta dos rios que passam muito próximo do plantio, mas já baixou nesses plantios. A gente observa que foi muito positivo para o agricultor. Infelizmente, a gente perdeu a comunicação agora com o repórter Gessé Ascioli ao vivo direto de Passira. A gente vai restabelecer essa comunicação para trazer os outros detalhes a respeito desse acompanhamento que a gente está fazendo por lá. A gente lembra que logo mais tem o Panorama CBN e a gente vai conversar com o gerente de gestão de riscos e desastres de Pernambuco, o tenente-coronel Márcio Amorim. Vamos falar sobre o impacto dessas chuvas registradas recentemente aqui no estado. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. Não perde o programa de hoje também. Agora a gente vai conferir os destaques do nosso portal, o G1 Caruaru e Região. Quem está chegando ao vivo é Fábio Gomes e com informações sobre perigo de chuva. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. A gente tem informações sim sobre previsão de chuvas ao longo dessa semana, né? O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo, né, classificado como perigo potencial para vários municípios aqui do interior do estado. Ao todo, 82 municípios foram notificados, entre eles Caruaru e também Passira, que a gente acabou de acompanhar nesse momento. Esse alerta ele começou ontem e tem validade até às 10 horas da manhã da próxima quinta-feira. Os municípios que estão sob alerta amarelo de perigo potencial de chuvas, eles podem receber chuvas que podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou ultrapassar os 50 milímetros por dia. Os ventos podem ser intensos e também podem chegar a 60 quilômetros por hora. De acordo com o IMET, existe o baixo risco de corte de energia elétrica, existe o risco de queda de galhos de árvores e também o risco de alagamentos em algumas cidades. Algumas orientações foram repassadas pela Defesa Civil em caso de rajadas de vento, por exemplo. O indicado é não se abrigar debaixo de árvores, pois existe esse risco da queda, né, da árvore, e também não ficar próximo a postes ou torres de transmissão pelo risco de descargas elétricas. E para os condutores, o indicado é também não estacionar próximos àquelas placas, né, de propaganda ou torres de transmissão. Com relação aos cuidados que a Defesa Civil orienta, né, para a população que fica em casa, é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada, especialmente os celulares, por conta do risco de descargas elétricas ou até de algum dano no aparelho. Além disso, o indicado para que aquelas pessoas que tenham um risco maior é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou ligar para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Acessando o G1, você de casa pode conferir a lista completa desses municípios notificados, Almir. Importante demais saber que tem todos esses detalhes no nosso portal. Fábio, ainda ontem a gente estava falando a respeito do lançamento daquela nova versão do programa do governo federal para a renegociação de dívidas. Já é possível entrar em campo e fazer essa renegociação ou ainda não? Exatamente, Almir. A gente acompanhou ontem, né, o lançamento do novo Desenrola Brasil, o Desenrola 2.0, que é esse programa do governo federal, a gente inclusive também falou sobre ele aqui ao longo da nossa programação e a gente preparou uma reportagem com todas as dúvidas, né, a maioria dessas perguntas que as pessoas têm de dúvidas, o que é que pode fazer, o que é que esse programa de fato ele vai atingir, né, nos brasileiros, e essa reportagem está disponível aqui no G1. Eu já aproveito o espaço bacana aqui do AB1, eu chamo o nosso telespectador a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e conferir essa reportagem na íntegra para a gente seguir junto, tirando todas essas dúvidas. De acordo com o governo federal, a proposta ela combina a renegociação de dívidas com oferta de cartão de crédito mais baratos, mirando principalmente aquelas pessoas com renda mensal de até 5 salários mínimos, que é o equivalente a R$ 8.105. A expectativa da equipe econômica do governo é que até R$ 58 milhões em débitos sejam renegociados, incluindo aquelas dívidas antigas e também as dívidas recentes.
A gente explica direitinho quem pode participar desse programa, né? Porque existem algumas regras, poderão participar do Desenrola Família de todos os brasileiros, né, endividados e com renda máxima de até 5 salários mínimos, e também aqueles estudantes que tenham dívidas em atraso há mais de 90 dias. Eles também poderão renegociar débitos por meio do Desenrola Fiéis, bem como também os agricultores, familiares inadimplentes, micro e pequenas empresas e também aqueles servidores e aposentados, eles também vão ter acesso a esse programa. Basicamente, o novo Desenrola Brasil, ele é dividido em 4 frentes, onde cada um é voltado a um público específico, sendo elas o Desenrola Famílias, Desenrola Fiéis, o Desenrola Empresas e também o Desenrola Rural. A gente tem mais detalhes aqui com várias explicações, né, esse texto todo destrinchado para que o nosso leitor G1 fique por dentro desse novo programa do governo. Almir. Perfeito, Fábio. Perfeito. Muito obrigado pelas informações, hein? Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã. Valeu, Almir. Bom trabalho para você aí também no estúdio. Uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente e até amanhã. Até amanhã, Fábio. Valeu. 12:04, pessoal. Agora vamos de cobrança, porque tá chegando Minha Comunidade de hoje. Aí nós vamos até uma rua do São João da Escócia, aqui em Caruaru. Essa rua tem moradores que sofrem há muito tempo por conta de problemas estruturais, como a falta de saneamento e, consequentemente, falta de pavimentação também. Por isso, Joel Almeida está ao vivo por lá e vai mostrar os detalhes dessa situação agora. Joel, boa tarde para você. Olha que cenário. Boa tarde, Almir. Boa tarde também para você que está conosco aqui no AB1. Eu falo aqui ao vivo da Rua Brescia, São João da Escócia, uma rua aqui do começo, que está por trás do Matheus Guerra, até ali no final, meu cinegrafista vai mostrar, é a mesma rua e os mesmos problemas se repetem. Falta de calçamento, saneamento básico. Olha esse buraco aqui, ó. Esse desnível ele chega a quase meio metro, chega a quase cobrir o meu joelho. É difícil andar por aqui, principalmente aqui nesse local, onde a gente precisa desviar desse esgoto que escorre aqui, ó. Tem outro que está mais por aqui, eu vou pedir para o Matheus Guerra mostrar também, a dificuldade que os moradores passam todos os dias. E esses esgotos, eles escorrem de diversos locais há mais de 10, 15, 20 anos, como relatam alguns moradores. Moradores que estão aqui apostos, sempre querendo a mesma coisa. O que é que você quer? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero aqui na minha rua da gente, que a gente mora aqui no bairro, nem só na rua não, no bairro completo aqui, que São João da Escócia, que desde que eu vim morar aqui faz 20 anos e nunca teve uma melhoria. Melhoria que teve, sim. Alguma rua para lá, para cima e para aqui para baixo esquecidos, né? O que ali... o senhor quer que aconteça aqui? Pelo menos saneamento, nem o calçamento não vai poder sair agora, né? Mas pelo menos saneamento aqui fazendo e passar uma maquinazinha, uma pá mecânica ou uma trator de esteira para fazer a limpeza aqui e botar um pissarrozinho para melhorar, para trajetar, porque aí carro, moto, bicicleta, até dá trabalho de passar aqui. E na chuvada, nesse comparo. Piora, né? Obrigado pelas informações. O senhor também mora aqui há muito tempo, né? Quanto tempo? Moro aqui mais ou menos há uns 10 anos. 10 anos. E essa situação, ela se repete, não tem melhoria? Sempre é assim, sempre. Nunca teve melhoria de nada aqui. E aqui nós somos esquecidos por todos. Tem muita criança aqui, né? Tem muitas. As crianças não podem nem brincar na rua com os esgotos passando na porta, correndo a sedentia no meio da rua com tudo. Muito obrigado pelas informações. Já volto a conversar com os moradores, porque a gente preparou uma reportagem no Minha Comunidade explicando toda essa situação que os moradores sofrem, desde as crianças até os mais velhos, com os mesmos problemas. O pessoal fica doente por causa dessa falta de saneamento básico. Vamos ver. Esta é a Rua Brescia, que homenageia uma cidade italiana conhecida por ruas bonitas, arborizadas e indústrias. Bem diferente desta Brescia aqui. Esgoto estourado, lama e falta de calçamento. Um problema somado a outro que impacta na rotina de quem mora aqui. A situação está a mesma de quando visitamos em fevereiro deste ano. Da última vez que estivemos aqui em outubro do ano passado para hoje, a situação é praticamente a mesma. O esgoto segue escorrendo pela rua como se fosse um pequeno rio. Ele até encontra outro esgoto dessa outra rua aqui nesse ponto e segue para essa outra rua, que é a Rua Turquia. Enquanto saneamento e calçamento não forem feitos, uma população inteira de um bairro vem sofrendo. É muito precário, é muito esgoto, isso é desumano. A gente é abandonada aqui, nessa rua.
Aqui para passar tem que estar coisando de tipo de chuva, é mais complicado ainda para levar a criança na escola, para precisar de uma coisa muito pior, que aqui só leva os esgotos, só leva estourado. Pior a pior. De pior a pior, enquanto mais dia vai se passando, vai piorando a situação. E uma catinga dentro a gente para tomar café de noite, almoçar de meio-dia, tem que fechar as portas, senão ninguém não aguenta. Diego diz que o tempo passou e o cenário permanece o mesmo. Nada mudou. Nós juntamos junto com os moradores aqui para desobstruir a rede de esgoto, mas mesmo assim quando chove, volta normal, volta acontecendo tudo e a rua está um caos, né? A gente para passar com o carro, com o transporte, fica muito complicado. E nada de calçamento também? Nada de calçamento. Nada. Está muito complicado aqui para passar com os carros, com as motos. Muito complicado. Só depois da chuva. É chuva, é esgoto, é lama, buraco e cada dia piora a situação, como você mesmo pode ver a situação que está a rua. Da outra reportagem para hoje, piorou, acho que 100 vezes pior. Josenaldo diz que neste tempo de chuva é ainda pior. A casa dele fica alagada com a água da chuva e com esgoto. Quando chove, você chover, a buracadeira aqui é muita mesmo. Alarga aqui até a minha casa, quando a água desce. A gente tem que fazer uma rampazinha, uma coisa ou outra para poder melhorar. Essa água se mistura com esgoto, a água da chuva se mistura com esgoto e alaga a sua casa? Alaga sim, alaga a minha casa sim. Aí quando desce pro meu beco, ela entra, tá entendendo? Eu vou ter que levantar ali uma caixinha para cima para poder não entrar mais. Ou seja, o senhor vai gastar do próprio bolso para fazer um paliativo do que era a obrigação da prefeitura. Era, corretamente. Era a obrigação da prefeitura, mas a gente tem que fazer. Vai fazer o quê? Se a gente não fizer, a gente vai perder as coisas que tem dentro de casa, né? E principalmente que eu tenho 5 meninos, que é pequenininho, sabe? Não tem melhora não. Uma das características aqui da comunidade é que uma boa parte dos moradores trabalha da confecção. E quem trabalha assim reclama da falta de infraestrutura. Diz que é difícil trazer para cá a matéria-prima, como tecidos, aviamentos e outros produtos, e também levar os produtos prontos daqui para a feira. Isso tudo por causa da quantidade de buracos. O custo de produção aumenta bastante. Sempre no prejuízo, já perdemos várias mercadorias, carros quebra, danifica, perdemos entregas e todos os fornecedores que nós temos não conseguem vir atender a gente por causa da dificuldade. Mas vocês têm que ir até o fornecedor? A gente tem que ir para buscar, para poder sobreviver, porque não tem condições. Nós somos totalmente abandonados, é feito, eu falei a você, não temos condições de atender um cliente. O cliente não pode vir visitar a sua mercadoria para dar uma credibilidade e a gente tem que correr atrás até o cliente. Às vezes o que tem a gente como sinceridade compra e muitas vezes os outros não compram com medo. Os motoristas sofrem ao entrar na Brécia. Tá muito difícil, viu? É muita manutenção de carro, o carro se quebra, aí é muita dificuldade, infelizmente. Deveria ser bem diferente aqui. Muito. Deveria ser muito diferente. Tem cantos aí que a prefeitura está fazendo as obras que não precisava e aqui que precisa eles não fazem, né? Aqui é abandonado, infelizmente. A comunidade daqui não quer viver como os moradores da Brescia italiana, mas desejam pelo menos viver com dignidade. Que impressionante essa fala da Daiane, porque a gente percebe que a falta de saneamento, a falta de calçamento impacta inclusive em outras áreas, como na economia. E aqui a Rua Brescia, ela é apenas uma cópia de outras ruas aqui do bairro. Rua Turquia, essa rua aqui, ó, que encontra a Brescia aqui nessa esquina. Rua toda ladeirada, mas pode perceber que esse esgoto, ó, vai descendo até o que poderia virar uma praça ali na frente. Mas os moradores dizem a mesma coisa, que nada foi feito até o momento. A gente procurou a prefeitura para pedir uma nota, né? E aí o posicionamento da prefeitura foi o seguinte: a prefeitura de Caruaru, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, a CIURB, informa que em relação à demanda de pavimentação da Rua Brescia, no São João da Escócia, a equipe de projetos irá ao local para fazer o levantamento das demandas e incluir o serviço no cronograma futuro de ações com aplicabilidade, tão logo os recursos financeiros estejam disponíveis. E a gente fica torcendo para que esses recursos cheguem logo. A gente não sabe se já chegaram, enfim. Mas olha só, todos os moradores estão aqui, ó, com o símbolo da nossa cobrança, do Minha Comunidade. Vou pedir para o Diego vir aqui para frente. Diego, a gente decidiu, junto com a comunidade aqui, ó, voltar dia 28 de julho. Então, daqui, ó, dia 28 de julho, a gente volta para saber se teve alguma melhora, se a prefeitura enviou uma equipe para fazer um projeto
A gente também não sabe se existe projeto para isso, enfim. E aí eu vou finalizar minha comunidade de hoje conversando com meu amigo, como é teu nome? Adriano. Com a Adriana. Adriana, o que é que você espera? Eu espero uma melhoria aqui para o bairro da gente, né, o saneamento, porque os políticos que estão aí no poder, né, que o prefeito Rodrigo Pinheiro teve um projeto que foi solicitado há um tempo que ia calçar alguma rua e até esse momento não foi nenhuma rua desse lado do bairro aqui solicitado esse calçamento. Então ele tem que vir aqui, se ele puder vir aqui no bairro da gente e dar uma posição para a população que apoiou ele para ele estar no governo e trazer uma melhoria melhor para todos aqui desse bairro, né? Saneamento básico, uma máquina que daria para passar, que a prefeitura tem condição de botar a máquina para passar e o demais em tanto disso que a gente deseja. Obrigado, viu, meu amigo? É isso, Almir. Esse é o pedido dos moradores para que a prefeitura venha para cá e dê uma atenção para eles e melhore tudo isso e transforme esse cenário, porque não é só desejo, é dignidade. Eu volto contigo. Joel, muito obrigado pelas informações. A gente agradece aos moradores que participaram também, conversaram com o Joel, com a nossa equipe, não é? Pessoal que vive essa dura realidade todos os dias. Muito obrigado, Joel. E é como a gente sabe, não é, pessoal? Como a gente sabe e já viu tantas vezes, ninguém pode viver de forma decente num cenário desses aí. Imagine o seguinte, você sair cedinho de casa para ir ao trabalho, para levar as crianças na escola e ser obrigado a conviver com uma realidade dessas. Imagina também a situação das pessoas idosas que trabalharam a vida inteira e ao invés de ter uma rua digna para morar e descansar, também se sente obrigado a viver nessas condições. Do lado de cá, desse cenário que a gente está vendo aí na tela, só dá para a gente imaginar mesmo, porque o sofrimento é de quem vive isso todos os dias. Então a gente vai reforçar a nossa próxima visita aqui no Minha Comunidade, está aqui na nossa tela também. Dia 28 de julho a gente vai retomar esse assunto aqui no AB1, na esperança de boas notícias para esses moradores do São João da Escócia. E vamos seguindo, momento WhatsApp agora. Quem mandou um vídeo para a gente foi o José Lourenço, que mora no Santa Rosa, aqui em Caruaru. O José está muito preocupado com a falta de água na rua em que ele mora. Veja. Há mais de 20 dias e nós estamos sem água. Aqui é a conferência, viu? Os reservatórios tá tudo vazio, hein? Sem água. Tá vendo? Não tem água não, hein? Nada, tudo seco. Entendeu? Eu queria que você fizesse um apelo aí para nos ajudar. Entendeu? Aqui, ó, tudo seco, vazio, tudo sem água, entendeu? É, José, tudo vazio, tudo sem água e é uma situação de fato que dói, né? Situação complicada. A gente entrou em contato com a Compesa, viu? E eles disseram que as equipes continuam no local em que foi encontrado um vazamento no dia 29 de abril, próximo ao Rio Ipojuca, entre as ruas Alfredo Pinto, Antônio Martins, Crispim Dantas e Manuel Claudino. Situação que, de acordo com a Compesa, pode ter influência nessa questão reclamada pelos moradores, pelo José Lourenço. Então a Compesa ressalta que as equipes seguem em campo de forma intensiva para solucionar esse problema. E você também pode participar e deve participar do Momento WhatsApp. É só gravar um vídeo mostrando o problema que está rolando aí na sua rua e manda para a gente pelo 99198-8212. Agora, meio-dia, 16 minutos. Gessé Ascioli está voltando ao vivo para falar sobre as chuvas em Passira, porque o governo federal reconheceu a situação de emergência em municípios de Pernambuco, inclusive lá. E o Gessé vai complementar as informações para a gente agora. Gessé. Pois é, Almir, como a gente estava falando, né, sobre o volume de chuvas, né, em algumas localidades chegaram a ser superior a 120, 130 milímetros, haja vista que a cidade tem uma zona rural extensa. E nessa zona rural há grandes produtores de milho, né? A cidade se destaca aí por ser uma das maiores produtoras de milho que abastece as centrais de abastecimento do estado de Pernambuco. E nós conversamos com os produtores também, entendemos como é que está a situação. As estradas estão muito ruins, né, na zona rural. Há partes que estão ilhadas por conta de alguns riachos ainda estar com um nível de água bem acima, né, do normal. E a gente traz essas informações ao longo da programação dos nossos telejornais. A gente vai contar como é que está essa situação por aqui. Mas em relação a danos estruturais, a parte, né, das pessoas desalojadas, já voltaram para suas casas, enfim, os ribeirinhos, né? Então a gente fica nesse acompanhamento, mas de momento a situação é mais tranquila aqui em Passira.
Para os agricultores é positiva para o milho, né, para a plantação de milho. A questão é só mesmo as estradas vicinais que realmente estão danificadas por conta dos grandes volumes de chuva. Qualquer novidade, claro, a gente vai voltar aqui na programação dos nossos telejornais, nos nossos veículos do Grupo Asa Branca, trazendo mais detalhes sobre essa situação, mas o município segue em estado de emergência junto a outros do estado que passaram por problemas durante esse grande volume de chuvas que caíram nos últimos dias. Almir. Ok, Gessé, perfeitamente. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no AB1 e um bom trabalho para você. E olha essa notícia agora. Uma pesquisa do Instituto Sou da Paz fez um levantamento sobre os casos de feminicídio registrados aqui no Brasil. De acordo com essa pesquisa, no ano passado, Pernambuco foi o 5º estado do país com o maior número de vítimas. 60% delas foram mortas por arma de fogo. Um percentual, pessoal, bem acima da média nacional, que foi de 47%. Mulher forte, mãe dedicada, sem medo de viver e recomeçar. Essa era Maria do Carmo Oliveira. Ela representava tudo, era uma pessoa que sempre, mesmo morando em Recife, estava presente, né? Todo dia se falava, prestativa, né? Sempre trabalhava para dar o melhor aos filhos. Maria do Carmo tinha 34 anos quando foi morta, vítima de feminicídio, em uma boate no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O crime foi em julho de 2024 e o autor foi o ex-companheiro, Lindinaldo Severino da Silva. Na época, ele era policial militar. Para a família, que mora em Chã de Alegria, na Mata Norte, nem o tempo, quase 2 anos depois, consegue diminuir a saudade. Não é fácil não, mas a gente tenta ser forte, né? Todo final de semana a gente estava junto sempre e a gente pegar o celular e não poder ligar. O feminicídio destrói vidas e famílias. Infelizmente, a estatística mostra uma dor que se espalha e chega a mais famílias no país inteiro. Desde 2021, o número de registros desse crime aumenta ano a ano aqui no Brasil. Em 2025, foram 1.568 feminicídios. Nunca houve tantos casos desde o início da série histórica, há 11 anos. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No mesmo período, Pernambuco registrou mais de 400 feminicídios. Foi o 5º estado brasileiro com mais vítimas no ano passado. Os números que nos ajudam a enxergar a gravidade do que está acontecendo também revelam um traço comum na maioria dos casos, especialmente aqui no Nordeste. 6 em cada 10 mulheres vítimas de feminicídio na região foram alvos de armas de fogo. Maria do Carmo foi morta a tiros durante uma festa. Ela não tinha medo não, ela era uma pessoa que enfrentava mesmo, batia de frente. Entendeu? Era para dizer que não tinha medo não. Até então, né, que veio acontecer isso. O índice de feminicídios por arma de fogo no Nordeste é maior no Ceará, Paraíba, em Alagoas e em Pernambuco. Todos os estados bem acima da média nacional. Esse número é extremamente alarmante e a gente precisa de políticas mais sólidas que olhem tanto para a questão da violência contra a mulher, acompanhem, por exemplo, casos de medidas preventivas já concedidas, porque a gente sabe que a violência doméstica ela pode vir a evoluir para um feminicídio, pode evoluir para uma agressão mais grave, né? Também de acordo com o Instituto Sou da Paz, responsável pela pesquisa, é difícil saber em todos os casos de onde vêm as armas usadas nesses crimes. A falta desse controle por parte das autoridades pode agravar o problema. É importante que a gente entenda e tenha uma visão geral, nacional, de como esses casos eles estão conectados com as armas, né? Então, se é uma posse legal, se são posses ilegais e se é ilegal, de onde esse agressor tem conseguido, né, o contato dessa arma de fogo, porque às vezes a gente pode estar pensando só um caso de feminicídio, mas acaba esbarrando numa rede maior de tráfico de armas, que está de fato disponibilizando armas que estão sendo utilizadas para diversos crimes. Em 2019 teve a aprovação da Lei 13.880, que é uma lei complementar da Lei Maria da Penha, que fala que o agressor, né, quando há um registro de caso de violência doméstica ou um pedido de medida protetiva e é verificado que o agressor
ele tem posse ou porte de arma de fogo, essa arma deve ser imediatamente recolhida. Mas, em 2023, foi realizado também um levantamento pelo TCU. Nesse próprio relatório existe o dado de que havia mais de 800 notificações de armas de fogo registradas sob posse de pessoas que tinham medida protetiva por violência doméstica, que ainda não tinham sido cancelados os CRs, né, os registros que essas pessoas possuem para conseguir portar ou ter a posse dessa arma de forma legal. Edna Jatobá é coordenadora executiva do GAJOP, Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, que tem 45 anos de atuação em Pernambuco. A organização também analisa dados sobre violência contra mulheres. Entre a primeira violência que aconteceu, que pode ser uma violência verbal, uma violência psicológica, até a tentativa de feminicídio, tem um caminho e é nesse caminho que a mulher procura ajuda, procura suas redes e as redes de proteção para se precaver de uma ameaça, de um desfecho como feminicídio. A presença de uma arma de fogo na residência da vítima, ela encurta esse caminho. Esses outros 40% de mulheres que são vítimas da violência letal são mortos muitas vezes a partir de esfaqueamento, presença de arma branca, pauladas, pedradas, mulheres morrendo carbonizadas, desfiguradas, com indícios de tortura, com amputação de membros. Isso não é uma coisa tão difícil de se visualizar, nem aqui em Pernambuco, nem no Brasil. Então, existe uma característica de perversidade e de misoginia empreendida contra as mulheres, e isso está situado na maneira como elas são mortas, fora do índice das armas de fogo. Cada mulher que morre por ser mulher revela o quanto a sociedade falha ao garantir que elas tenham o direito mais básico de todos: viver. A gente precisa de uma política pública no campo da educação. A gente precisa, enquanto sociedade, também entender qual é o nosso papel, o papel da família na educação dessas crianças. E a gente precisa também de uma política pública que atue sobre o controle de armas, especialmente em casos de violência doméstica. O que você acha que precisa ser feito para que outras famílias, outras irmãs, outras mães, outros filhos não percam mulheres dessa mesma forma? Denuncie, não aceite. É isso, denunciar, não é, pessoal? É o papel da sociedade. E o que é a sociedade? É esse grande coletivo, formado por mim, por você, por todos nós. A nossa consciência precisa melhorar e, mais que isso, atuar, não é, no enfrentamento à violência contra a mulher. Agora, 12h25, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre etarismo estrutural, hein? Vamos ver algumas pessoas que relatam dificuldade para conseguir emprego na melhor idade. A gente volta já com o seu AB1 e outras informações também. Então estamos de volta com o seu AB1, 12h27, e olha, tem emissão gratuita de documentos acontecendo em Garanhuns. Até a próxima quinta-feira, o Balcão de Direitos e a Secretaria de Defesa Social estão oferecendo a emissão gratuita de RG e de certidões, como a de nascimento e a de casamento também. Então, Leonardo Costa está chegando ao vivo com todos os detalhes sobre como a população pode e deve aproveitar esse serviço, né, Léo? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na AB1 de hoje. Foi manhã de casa cheia, viu? A ação começou às 8 da manhã, hoje vai até 1 da tarde, mas já foram aqui quase 500 atendimentos. E eu estou com o secretário executivo de coordenação e gestão, que é João Otávio Barros. Conta aí para a gente que serviços são esses e são gratuitos? Isso, é o Governo do Estado de Pernambuco, uma parceria da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Prevenção à Violência, com a SDS, está aqui hoje em Garanhuns. Os atendimentos hoje começaram às 8 da manhã e vão findar agora às 13 horas. Foram cerca de 250 novas carteiras de identidade, mais de 200 certidões de nascimento, casamento, óbito e averbação feitas. Tiveram atendimento também do alerta ao celular. E o serviço não termina hoje. Amanhã o serviço está de volta. Ele começa às 13 horas e vai até às 18. E na quinta-feira, novamente, todos esses serviços estarão aqui em Garanhuns, das 8 às 13 horas. E quem vem precisa trazer o que de documentação? Veja, trazer o documento de identificação.
No caso da carteira de identidade, traz o seu registro civil, o seu registro de casamento em perfeito estado. Se não tem essas certidões, esse registro em perfeito estado, vem para o balcão de direitos, traz ele da forma com que eles estão e vai ser retirado da segunda via. Então, só traz seu documento com foto, com identificação se tiver. No caso dos registros, traz a via que tem, mesmo ela não estando em perfeito estado, que aqui o pessoal dá um encaminhamento para a gente tirar as segunda vias. E o que é o Juntos pelo Social? Veja, o Juntos pelo Social é uma parceria da SDS com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, onde a gente junta essa questão de tirar a documentação da carteira de identidade com as certidões, com as segunda vias de certidões, tudo de forma gratuita para a população. A gente tem uma visão da nossa governadora de interiorizar o serviço do Estado, e então a gente está trazendo essas coisas, não só que funcionam na capital, mas a gente está trazendo também para o interior. A gente está aqui no Agreste, no mês passado a gente teve essa mesma parceria lá no Sertão do Araripe. No final do mês, possivelmente, vamos estar novamente no Agreste Meridional, trazendo esse conjunto de serviço para a população. João, muito obrigado pelas informações. Eu só vou reforçar que amanhã a ação vai ser à tarde, né, começando 1 da tarde aí até às 18 horas. E a ação está acontecendo aqui no centro da cidade de Garanhuns, na loja Ferreira Costa. Então, atendimento gratuito, 3 dias de atendimento, viu, Almir? Que coisa boa, hein, Léo? Que coisa boa. Tudo em nome da cidadania. Muito obrigado pelas informações, obrigado ao nosso entrevistado também. E olha, pessoal, começa amanhã mais uma edição da Feira da Empregabilidade aqui em Caruaru. O evento é realizado pelo Grau Técnico. A Aline Melo está ao vivo com a gente, tem todas as informações. Está aí uma oportunidade tanto também para quem pretende ingressar no mercado de trabalho. Não é isso, Aline? É isso, Almir, diversas oportunidades. Essa feira acontece aqui no Grau Técnico Caruaru, que fica no bairro Indianópolis, onde estamos agora. E quem conta pra gente como é que vai acontecer tudo, o que é que vai rolar nessa feira, é Mônica, que vai contar aqui pra gente agora e conversar com a gente. Boa tarde, Mônica. Detalhe aqui, o que vai acontecer amanhã nessa feira, que é aberta ao público e gratuita, não é isso? Boa tarde. Isso, exatamente. Boa tarde a todos. É com muito prazer que o Grau Técnico Caruaru traz no ano 2026 a primeira feira de empregabilidade a nível nacional, tá certo? Então a gente está convidando a comunidade caruaruense para vir aqui à nossa instituição para ver as vagas de emprego, né, as oportunidades de trabalho, que eu tenho certeza que amanhã sairá alguém empregado daqui. E como é que faz para participar? Precisa se inscrever ou é só chegar? Exatamente. Para você participar, você precisa vir aqui na instituição, tá certo? Trazer vários currículos, porque nós vamos ter mais de 150 vagas, né? São mais de 26 empresas parceiras do Grau Técnico Caruaru, distribuídos aqui na nossa escola, certo? E aí você traz os seus currículos e você mesmo presencialmente faz a entrega nas empresas que mais lhe interessar. Então, chegando aqui na feira, ele vai poder transitar pelo espaço, conhecer as oportunidades. Vão ter outras atividades também para quem estiver aqui participando? Exatamente. As oportunidades são as mais variadas possíveis, certo? É de forma gratuita e você vai ter aqui também noções de como elaborar o seu currículo, que eu acho que é super importante, né? A gente está se atualizando, mas de qualquer forma a gente convida todo mundo a vir fazer parte dessa grande oportunidade. Documentos, precisa trazer algum também? Documento com foto? Sim, importante, tá? Primeiro, trazer vários currículos e também a sua identidade, né? O seu documento com foto. Funciona a partir de qual horário até qual horário amanhã? Pronto, nós vamos estar de 9 até meio-dia, tá certo? Aberto aqui ao público. Já posso falar o endereço? Pode sim. Pronto, nós estamos localizados, tá certo? Da rua Valdomiro Silveira, número 615, aqui no Indianópolis. Olha aí, maravilha, tá todo mundo convidado então. E daqui a pouco, Almira, a gente volta com informações também sobre currículo. Ela falou, né, sobre trazer vários currículos, porque são diferentes oportunidades em diferentes áreas e todo mundo tem que saber como preparar esse currículo, como não errar. Essas orientações a gente recebe já de uma especialista. Volto com você. Olha aí que coisa boa, daqui a pouquinho falar sobre elaboração, a preparação do currículo. Boa, Aline, até daqui a pouquinho. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre uma pesquisa recente do IBGE que mostra o seguinte, hein? A população com mais de 60 anos chegou a 32 milhões de pessoas. Isso corresponde a 15% dos brasileiros. Em 2010, esse número era de pouco mais de 20 milhões. De acordo com especialistas, essa mudança tem acontecido de forma rápida, mas o caminho para lidar com esse novo cenário ainda apresenta grandes desafios, hein? Aos 78 anos, o tempo não desacelera, ele ganha outro ritmo.
Na rotina de Zuleide, envelhecer é sinônimo de movimento, autonomia e qualidade de vida. Há mais de 30 anos, ela faz atividade física todos os dias. Sempre faço alguma coisa diferente, mas sempre estou fazendo exercício, me exercitando de alguma forma. Tenho como remédio para a saúde. Faço 3 dias de musculação e 2 dias de pilates. Mover o corpo ajuda Zuleide a pensar no futuro e a ter um presente mais leve. Os efeitos não são apenas físicos, mas também para a mente. Dá um relaxamento muito bom, meu sono é melhor, minha disposição para andar, para tudo, para fazer o serviço de casa, para tudo, a gente tem outra disposição. O que antes era exceção, hoje começa a se tornar cada vez mais comum. A expectativa de vida do brasileiro chegou aos 76 anos e meio em 2024, segundo o IBGE. E ao longo das últimas décadas, esse aumento vem redesenhando o que significa envelhecer no país. Na década de 50, as pessoas viviam em média 48 a 50 anos. Então as pessoas morriam cedo. E a causa principal da morte prematura eram as doenças infecciosas, a desnutrição. Com o que a gente chama dessa transição epidemiológica, as pessoas e a evolução da medicina com o uso de antibióticos, vacinação, a melhoria das condições sanitárias, isso propiciou que as pessoas vivessem mais, né? O exercício físico é um super aliado no envelhecimento saudável. Tanto na prevenção de doenças, como, por exemplo, doenças físicas, né, hipertensão, diabetes, mas também dos transtornos cognitivos e mentais, demência, depressão. Então, o músculo hoje é a sua principal reserva. Então, ela vai garantir que você tenha uma reserva física, caso você venha a adoecer e você tenha a possibilidade de reverter aquela situação, como também lhe manter, né, músculo é mobilidade, lhe manter independente e autônomo por mais tempo. Se por um lado a expectativa de vida aumentou e trouxe novas possibilidades, por outro, o etarismo ainda resiste. E muitas vezes de forma silenciosa. Na prática, isso aparece principalmente na hora de buscar emprego, quando a idade pesa mais do que a experiência. Adriana está enfrentando essa dificuldade desde o ano passado. Aos 56 anos, ela tem mais de 15 anos de experiência nas áreas de varejo e administração e buscou qualificação na área de marketing. Mesmo com um currículo consolidado, não avança nas entrevistas de emprego. Tenho sentido uma certa limitação. Você é selecionado, você passa por essas seleções, passa por gestão, passa pelo RH, mas quando você chega no quesito idade, a empresa ou o profissional que está te recrutando, ele fala que você tem bagagem demais para você absorver aquela função, seja ela uma função que você inclusive já fazia. Eu já ouvi exatamente como eu te falei, você tem muita bagagem, seu currículo é muito bom, aqui talvez você não se encaixe porque você tem muito mais, não posso continuar com você porque você tem um salário alto e você merece esse salário, mas a gente não tem como continuar. Então, vamos trocar você por uma outra pessoa com um valor de salário menor. Essas coisas assim. Essa não é uma situação isolada. Uma pesquisa revelou que 64% das mulheres brasileiras com 50 anos ou mais relatam dificuldade para conseguir emprego ou aprovação em processos seletivos, devido ao etarismo. O estudo apontou que, embora a maioria se sinta feliz com a idade, a autoestima diminui entre as mulheres desempregadas acima dos 50 anos. A pesquisa também concluiu que 81% das entrevistadas já ouviram frases etaristas. Mas o etarismo vai além das experiências individuais. Ele também reflete uma forma de ver o envelhecimento que ainda está presente na sociedade. Você não pode falar disso de uma maneira muito homogênea, como se fosse uma idosa e tal. Você tem o estereótipo do idoso, tá certo? Que é uma pessoa sentada numa cadeira de balanço, sem fazer mais nada, sem pensar, sem falar, sem interagir, porque ninguém vai mais interagir com ele. A gente não pode negar que existe um certo preconceito, tanto de idade como também de gênero. Né? A gente não pode negar que há uma vulnerabilidade no feminino, com certeza, até mesmo por questões da força física. Né? Mas a gente não pode negar também que houve um caminho percorrido
por essas pessoas que vieram antes, né? Romper com esses estereótipos ainda é um desafio e que segue presente no dia a dia. A população, Natália, ela está envelhecendo bastante, mas envelhecendo com muita qualidade, está envelhecendo muito rápido, mas com muita qualidade. E isso é para ser um facilitador. Um profissional 50+, ele tem muito a agregar dentro de uma empresa. Ele traz conhecimento, maturidade, experiência. Ele é um profissional que consegue trabalhar conflitos com facilidade, focado no resultado, focado nas entregas, mas isso, de certa forma, na ponta, não é analisado dessa forma. Eu nem sinto que tem essa idade, viu? A cabeça não acompanha a idade cronológica. Eu não sinto realmente. Eu gosto de sair, de dançar, de me divertir. Por dentro a gente não muda. É interessante isso, né? Você sente, às vezes, assim, uma coisinha, um desconforto de alguma coisa, do seu físico, que sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Mas para dizer assim, que eu estou sentindo que eu tenho essa idade, não. O problema é esse, é que o corpo não acompanha, viu? A cabeça não acompanha o corpo. Por isso é muito bom você ter cuidado com a sua mente também. Muito bem. A seguir tem o AB Esporte, pessoal. E a gente vai ver os gols do GE dessa terça-feira. Só tem fera, né? Muita bola na rede. E ainda, o mestre Vitalino é referência em uma novelinha que está no ar na telinha da Globo. Inclusive, peças do neto dele estão sendo utilizadas nas gravações. A gente vai mostrar tudo já já, hein? Agora, 12h, 40 minutos. Então, o seu AB1 está de volta. Agora é 12h, 41 minutos. Vamos dar uma olhadinha no trânsito, pessoal. Vamos ver como é que está a movimentação aqui na cidade. Essa câmera está ali, ó, na Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento com a Gonçalo Coelho. Aliás, a Agamenon Magalhães é longa, não é? É uma das maiores avenidas aqui da cidade. A gente está vendo um trecho dela que fica dentro do bairro Maurício de Nassau. Os veículos que estão passando aí na sua tela seguem mais à direita, ali pela Visconde de Inhaúma, mais à esquerda, pela própria Agamenon Magalhães. É essa a movimentação nesse instante, nessas imagens ao vivo. E vamos aproveitar para dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também, hein? A exemplo de Toritama, que fica aqui no Agreste, ó, mínima de 21, máxima de 28 graus. Maraial fica na zona da mata. A mínima por lá também é de 21 graus e a máxima pode chegar pertinho ali, ó, aos 27. Floresta no Sertão apresenta 21 graus também, com uma possibilidade de temperatura mínima e a máxima de 29 graus. Bom, então a gente agora vai voltar a falar com a Aline Mello. Ainda há pouco, ela trouxe informações sobre a Feira da Empregabilidade que vai acontecer aqui na cidade. E agora vai falar sobre a importância, pessoal, da elaboração e da atualização do currículo para conseguir uma oportunidade de trabalho. Então, conte tudo pra gente, Aline. É isso, Amir. E muito melhor para falar sobre o assunto e trazer as orientações necessárias é Carolina Menezes. Ela é analista de RH e vai trazer essas orientações para a gente. Carolina, quais são as principais dicas que o candidato deve ficar atento na hora de fazer esse currículo? Boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Almir, a todos. Aline, a principal dica que eu dou para vocês, inclusive, é que o currículo ele tem um objetivo claro e seja direto, né? Tenha informações de contato atualizadas, inclusive, que tenha também experiências atualizadas com as atividades que você exerceu nessas experiências, formações também acadêmicas, formações de cursos técnicos, inclusive, cursos complementares e também informações adicionais, que você consiga colocar ali informações de disponibilidade de horário, enfim. Foto, hoje em dia, é opcional, mas se você for colocar, evite fotos informais, selfies e tudo mais. Tenha prioridade, né? Priorize ali em fotos mais profissionais, nítidas e que realmente passe a imagem formal que você quer passar como profissional. O conselho é remodular esse currículo a depender da vaga que a pessoa está se candidatando? Exatamente, Aline. Por isso que é importante ter um objetivo. O objetivo é exatamente a vaga no qual você está se candidatando. E aí você vai remodular esse currículo a partir dessa vaga, direcionando exatamente as suas qualificações para aquele direcionamento, para que você cada vez mais fique mais ali dentro, né, dessa oportunidade e seja realmente uma pessoa para poder ser convocada para essa vaga.
Quais são os principais erros, Carolina, que normalmente o pessoal costuma cometer e é bom já avisar para que ninguém cometa? Sim. Primeiro, ser verdadeiro, né, gente? Não mentir no currículo, não colocar informações que não são fidedignas. As fotos também, tem fotos que são muito informais, que algumas pessoas pecam nisso. Também a questão da postura, né? Quando você vai para uma entrevista de emprego, tanto online quanto profissional, vocês têm que se preparar para esse momento, né? Estar em um ambiente em que seja propício para isso, que as pessoas consigam te ouvir e te ver, se for online. E presencial, se preocupar também com a pontualidade, com a vestimentas, né? Estar ali no ambiente formal, inclusive. E tudo isso é um diferencial para você como profissional. Maravilha, muito obrigada por suas informações. Ficam então essas orientações importantes para aumentar as chances de todo mundo conseguir uma vaga, uma oportunidade de trabalho. Almir, volto com você. Legal demais, informações tão valiosas, hein, Aline? Muito obrigado, hein? Bom trabalho para você. E olha, turma, o AB Esporte está pintando aqui na telinha do AB1. Então vamos falar com Matheus Antunes e para começar tem informações sobre um belo ato de solidariedade por meio do futebol. Não é isso, Matheus? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você. Uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no AB1. Pois é, a gente tem acompanhado a situação difícil em que milhares de pessoas estão desabrigadas ou desalojadas após as fortes chuvas registradas neste final de semana na região metropolitana do Recife. Mas em meio a todo esse cenário, também encontramos ações de empatia e de respeito ao próximo. E dentre essas ações, o time do Decisão, sediado em Goiânia agora, promoveu uma ação solidária às vítimas. Os jogadores do Caboclinho ajudaram na preparação e distribuição de refeições para famílias afetadas. Essa ação foi realizada na Escola Estadual Coronel José Pinto de Abreu e a iniciativa foi tomada após o clube também adiar o jogo contra o 13 da Paraíba, que ainda não tem data para acontecer. O elenco se mobilizou para prestar apoio à população num gesto de solidariedade. A escola, Almir, serve como ponto de apoio à população afetada. A gente lamenta toda a situação, mas parabeniza ações como essa, que mobiliza toda uma comunidade em empatia pelo próximo. O time já voltou a treinar no Sesc Goiânia, visando o confronto do próximo final de semana, também contra o 13, mas válido agora pelo retorno do torneio. A partida será em Campina Grande, no estádio Amigão, Almir. Muito bem, solidariedade sempre. A solidariedade é um valor universal, não é? Indispensável. Muito legal essa notícia, viu, Matheus? E agora vamos falar sobre bola rolando, porque o Retrô tá numa fase, hein? Pois é, o Retrô perdeu mais uma, bora conferir aqui no telão. Retrô contra o Sergipe, o Gipão levou a melhor 3-1 na Fênix. Esse jogo foi ontem às 19 horas na Arena de Pernambuco. Os gols da partida foram marcados por Vitor Massai e Betinho 2 vezes para o Sergipe e William Lira empatou para a equipe do Retrô. Agora, tá complicada a vida da Fênix, que amarga a última posição do grupo A9, e depois desse confronto, por conta de mais um placar adverso, o treinador Jamerson Andrade não suportou e acabou caindo da posição de treinador. O comunicado foi feito através das redes sociais do clube na madrugada desta terça-feira. Jamerson estava no comando do clube de forma efetiva desde o início do ano. Ele comandou o time por 21 jogos, com 8 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Na Série D, o Retrô soma 4 pontos, com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, amargando a última colocação do Grupo A9. Recentemente também caiu na Copa do Nordeste. Mesmo vencendo o América de Natal, perdeu a classificação através dos critérios de desempate com o Fortaleza, que venceu o Sport por 2-0 e assumiu a segunda posição e garantiu a vaga nas quartas. A Fênix deve anunciar nas próximas horas o novo treinador e, enquanto isso, o elenco será comandado de forma interina pelo ex-atacante Wagner Love, recentemente aposentado e agora auxiliar técnico do clube. Almir. É isso aí, vamos seguir de olho nessa movimentação da Fênix também. E agora, para animar o AB Esporte, vamos aos gols do GE, não é isso, seu Matheus? Exatamente, terçou e toda terça-feira é dia do nosso quadro favorito. Então, sem mais delongas, está no ar o Gol do GE. Fala, garotinho! Tá começando mais uma edição do Gol do GE, o quadro maravilhoso e descontraído de toda semana que trazemos os gols mais bonitos dos atletas de Caruaru e região. Diretor, solta a vinheta que tá no ar, o Gol do GE. Para esse primeiro gol, vamos cair na estrada, subir as 7 colinas e parar lá em Garanhuns. E lá a gente encontra o Silberto, que vai abrir o episódio de hoje em alto nível, porque o Silberto fazer essa pintura aí. A bola vai sobrar pra ele, que não deixou nem quicar, não tomou nota do goleiro e só encheu o pé.
Meu amigo, que tempo de bola, viu? Tem que respeitar. A gente segue em Garanhuns porque lá a gente também encontra o José Rafael. E meus amigos, ele também aprontou, viu? Porque depois da cobrança do lateral, ele dá um pombo sem asa pra encobrir o goleirão. E a torcida comemorando, hein? Eita, negócio bom arretado. Agora, vamos desembarcar no sertão do estado e parar em Petrolândia. Mas, que é isso, hein? Todo mundo tá acertando gol no meio da rua? Dessa vez foi o Neném, camisa 10, dando um balaço e também encobrindo o goleiro. Rapaz, o povo tá caprichando, viu? Valeu, Neném! Ih, rapaz, ficou meio estranho, né? Tá bom. Valeu, Neném! Tá bom, agora a gente vai para o futsal e o Samuel de Santa Cruz do Capibaribe vai mostrar como é ser oportunista. Atacante bom é aquele que recebe a bola e guarda. E como a bola sempre procura o craque, passe na medida para o Samuel, que marcou o gol e comemorou muito. O último de hoje é do Ronald Ryan. Como é que cobra um pênalti, hein, garotinho? Exatamente, no ângulo, sem chance pro goleiro. Goleiro, meu filho, joga a luva. Mas a cobrança foi tão boa e o paredão nem saiu do lugar. E com essa pintura encerramos mais uma edição do Gol do Gé. Semana que vem tem mais. Fui! Legal demais, divertido e bom de ver. E você disse tudo aí numa das frases, viu, Matheus? Ou seja, a bola sempre procura o craque. Por isso que eu sempre fui um atleta solitário. Ela nunca me procurou, Mateuzinho. Que é isso, é muito humilde você, viu, amigo? Quero ver ainda um dia jogando bola. Mas o povo hoje estava caprichando, acertando cada chute à distância, parecendo fácil. Então a gente parabeniza e também pede para todo mundo continuar mandando seus gols que a gente vai exibir aqui nas próximas semanas. Vou ficando hoje por aqui, pessoal, mas também convidar vocês a estarem acessando o GE Caruaru Região. Lá tem todas as informações com qualidade e informação na palma da mão, inclusive. É só acessar aqui o QR Code e apontar a câmera do celular que você vai ser direcionado diretamente lá para o nosso portal. Valeu, pessoal, um forte abraço para vocês e Almi, até amanhã. Aquele abraço para você, Matheus, valeu, até amanhã. E vamos em frente. Quem está acompanhando a novelinha das 6, A Nobreza do Amor, já deve ter reparado que um personagem faz referência ao mestre Vitalino, não é? Então, vamos entender melhor essa curiosidade e esse orgulho também nessa reportagem que a gente preparou. Dizem por aí que pernambucano é amostrado por natureza. Tem como não ser? Que conta a história de como uma princesa africana veio parar no Rio Grande do Norte, fugindo de um tirano depois do rei, o pai dela, levar um golpe de estado e ser morto. Mas ao contrário de fazer na vida real, Vitalino começou a modelar barro com sobras de material que a mãe usava para fazer utensílios domésticos. Ele vendia os bois na feira de Caruaru. O tempo passou. Prestígio não só no Brasil, mas também no mundo. Inclusive, as peças que aparecem na novela são de Emanuel Vitalino, neto do ceramista que seguiu a carreira do avô e do pai, Severino Vitalino. Que as peças que vão aparecer na novela, ou seja, é arte sacra, né? É uns santos de barro. Que o meu avô, ele não chegou, né, a fazer santos de barro. Ele tinha um ditado que ele dizia que achava pecado de fazer os santos e levar ao forno. Então a arte que o meu avô criou é arte figurativa, né, que retrata as cenas do cotidiano. Então para mim foi um desafio, né? Foi através de um amigo meu que eu conheci lá na FENEARTE, Marcos 500, né? Então assim, ele me procurou, que ele conhecia a diretora da novela, e contou a história, né, que ia ter um menino na novela Nobreza do Amor, que se chamava Vitalino, e que na novela a avó dele fazia santos de barro, né? Interpretada por Zezé Mota, né? Então eu aceitei o desafio, que realmente foi um desafio, foge totalmente do trabalho da arte do meu avô, que é a arte figurativa. Então, assim, mas eu acho que Deus ele vai capacitando a gente. Ele diz sentir orgulho de ver o trabalho dele e o legado da família sendo mostrado para todo mundo pela tela da Globo. Quando você faz uma peça e chega um cliente na sua loja, né, e gosta daquela peça, já é bom. Você imagina você criar que foi uma criação minha, eu criei aquela cena, né, apesar de ser arte sacra, mas eu tenho o meu DNA naquelas peças, então isso é que é gratificante, né? Então eu fiquei muito emocionado quando eu vi na novela o menino quando tá acenando, com o São Benedito, né, que foi o primeiro santo que ele apareceu na novela. Geralmente as peças que eu faço, ela fica entre 25 e 30. Então, além de sair das minhas características da arte figurativa, é a questão do tamanho, que
praticamente dobrou, então foi um desafio. Então é isso, é gratificante poder ver a arte de Vitalino, uma peça feita por mim, numa novela em rede nacional de milhões de pessoas vão ver essa novela. A novela mostra para milhões de pessoas quem foi o mestre Vitalino, artesão que viveu os últimos dias nessa casa simples aqui no Alto do Moura. Ele foi o responsável por transformar a arte do barro, a arte figurativa, com cenas comuns do Nordeste. Ele foi o responsável também por modificar todo esse bairro. Através dele surgiram mais de 200 ateliês e mais de 500 pessoas hoje vivem da arte do barro. E se para o mundo encanta ver esse trabalho na novela, para o neto que nunca pôde ver o avô, a ficção deu um jeitinho de fazer esse encontro. Como eu não tive eu vou dizer, a oportunidade, né, de conhecer o meu avô, que ele faleceu em 63, então isso é como se fosse realmente um encontro, né? É poder ver um menino que é basicamente na idade que o meu avô tinha, 6, 7 anos, quando ele começou a fazer suas peças, ele contracenando uma novela, levando o nome do meu avô e mostrando essa arte, né? Então isso é muito gratificante, muito, muito bom. Mas é um encontro para tu, como se fosse você e ele? Isso, é como se fosse, né? É um encontro, é como se ele tivesse aparecendo para mim, assim, entre outra pessoa, né? Ele está aparecendo, dizendo que está aqui com a gente, próximo da gente. Oi, acabei. Ó, que belezura. Não ficou bom para vender? Ficou bom para melhorar. Na hora de vender, tem de ser o seu melhor. É para poder cobrar o preço justo. E tu se garantir o que está vendendo. Que demais, hein, pessoal? Que demais. Viva o mestre Vitalino e todos os mestres do Alto do Moura. Mestres e mestras também. Tanta gente que sobrevive dignamente a partir das peças em barro lá no Alto do Moura, nos enchendo de orgulho. O Emanuel, neto do mestre, né? Com essa missão. E que missão, não é? Esse legado impressionante e interminável da obra do mestre Vitalino, ganhando também a telinha da Globo na novela das 6. É uma maravilha, a gente fica assim, ó, com muito orgulho e torcendo sempre por todas as famílias lá do Alto do Moura e agradecendo sempre também por essa produção que tem tamanha qualidade. E assim a gente termina o seu AB1 dessa terça-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45, bem aqui no seu AB1. Uma ótima tarde para você, hein? E até lá!